história. Gênesis capítulo 7, eu particularmente fiquei muito impactado pelo tema que vocês receberam de Deus para poder ministrar. E eu quero ler o versículo de número 5 em diante. Eu sei que o texto que vocês escolheram é do 1 até o 7, mas eu vou ler o 5, 6 e o 7, amém? Você pode ficar de pé, por gentileza? O metodista lê o texto em pé. Eles têm esse bom costume. Todos acharam, gente? O livro de Gênesis é o mais difícil de achar da Bíblia, né? Nós glorificamos a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. Amém? Amém. Você pode se assentar em o nome de Jesus. O tema que essa igreja linda escolheu para trabalhar nesse mês de maio, mês da família, é um tema muito interessante, aonde nós estamos percebendo o resgate dos valores morais e espirituais da família, não é isso? Tema abençoado. Primeiramente, irmãos, o resgate, a palavra resgate, ela nos remete, nos dá uma ideia de trazer de volta aquilo que já tínhamos. Se eu estou resgatando algo, é sinal que eu tinha isso em minhas mãos, eu estava de posse disso, e por algum motivo, alguma circunstância, isso se perdeu. Meu Deus, aleluia. Mas, como eu ainda estou vivo, graças a Deus por isso, você também, eu ainda tenho a possibilidade, a esperança de pegar de volta. Amém? Amém? Você pode falar para o seu irmão assim: você está vivo? Você está vivo? Então Deus está te dando esperança de resgatar de volta. Amém? Glória a Deus. Então, que resgatar o quê? Com base no tema: os valores morais e espirituais. E dentro desses valores morais e espirituais, nós vamos trabalhar com base no texto que a igreja escolheu, que é o texto de Noé. Pensam. A palavra que nós acabamos de ler, ela é um cumprimento de uma promessa que Deus traz para Noé e a sua família. E nós glorificamos a Deus, porque esse cumprimento de promessa não é um toque de mágica, não é do dia para a noite. Segundo os estudiosos, demorou-se aproximadamente 120 anos para que a promessa do dilúvio pudesse acontecer. Alguns historiadores vão dizer que Noé construiu a arca em 120 anos. Outros vão discordar, vão dizer que a promessa do dilúvio, entre o que Deus falou e o cumprimento, demorou 120, mas a construção não. E não importa na realidade aqui se foi com 120 que ele construiu ou se não foi com 120. O que importa é que ele viveu 120 anos pregando sem esmorecer, sem desistir, aleluia, aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Aleluia. Olha que coisa interessante, irmãos. São 120 anos, não são 120 dias, não são 120 segundos, para ser bem mais rápido, nem 120 minutos, são 120 dias. Raramente um ser humano do nosso tempo presente, né, pastor Wilson, consegue chegar até essa idade de dia, né, irmãos? Nesse passado bíblico se chegava, mas o interessante é viver todo o curso dessa história, desde o que Deus gerou no coração deste homem, até o cumprimento do que Deus gerou, pregando sem desistir do propósito. Aí eu te pergunto assim: você está disposto ou disposta a esperar o tempo da promessa se cumprir? Você pode falar para os seus irmãos: está disposto?
Ele não ouviu, não. Tem profeta na casa, amém? Então fale com autoridade de profeta. Você está disposto? Fala para ele. A esperar o tempo do cumprimento da promessa, porque, irmãos, há algo que Deus está derramando sobre nós que é incalculável, é mais precioso do que todo ouro e toda prata, é vida. E você não pode desistir daquele e daquela que Deus lhe prometeu um dia salvar. E o interessante é que Noé, ele não ficou somente na promessa, ele pregava a promessa, ele vivia a promessa, ele trabalhava a promessa. O que eu quero dizer com isso, pastor, nos dias de hoje? Pregue a palavra, pregue a promessa, vive a promessa. Pode estar dizendo que não vai acontecer, não vai sair, não vai ser salvo, não vai se libertar, mas você não está vivendo por aquilo que você vê, você está vivendo por aquilo que você crê. Muitos diziam: Noé, você está louco, você está perdido, vai passar o tempo, já se passaram 50, já se passaram-se 100, já se passaram-se 110, e toma ele a pegar. Aleluia. Coisa linda, Jesus. Glória a Deus. Você será aquele grupo que desiste? Ou será daquele outro grupo que é o grupo de Noé, que vai perseverar até ver a promessa se cumprir? Se você entrou por essas portas esta noite, se você está aqui nesta noite buscando a presença de Deus, recebendo a estratégia do céu, você está tendo apontamento do cumprimento de promessa, amém? Amém. Você pode levantar sua mão direita e dizer glória a Deus. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer comigo, Senhor, a promessa vai se cumprir na minha vida. Aleluia. E qual é o caminho para o cumprimento da promessa? Resgatar os valores. Meu Deus do céu. Aleluia. Como precisamos resgatar os valores, irmãos? Tem muito valor perdido. Há um plano diabólico instaurado em nosso tempo presente para destruir as famílias. Há projetos, irmãos, elaboradíssimos para destruir a família tradicional. A PL que está sendo lançada aí, para censurar a Bíblia e os meios de comunicação, principalmente a internet, é para que tudo aquilo que a Bíblia, ela contraria a mão do homem e o pensamento do homem. Exemplo disso, movimento LGBTQIA+, e qualquer codinome que eles tentarem lançar aí mais. A Bíblia condena explicitamente o ato de relação entre homem com homem, mulher e mulher. Não é verdade, irmãos? O que Deus aponta na palavra, que o relacionamento bíblico é homem com mulher, para gerar outros filhos, descendentes, bênção do Senhor sobre nós. E tudo aquilo que a Bíblia diretamente, sem nem de interpretação, fala que não pode, eles querem tirar dos meios. Ensinando nas escolas, ensinando, doutrinando literalmente, para que possam contrariar a palavra. E aonde fica a gente? Onde fica a nossa família? Eu preciso ensinar os valores da palavra na minha casa. Eu te pergunto hoje aqui, está construindo os valores na sua casa? Não vai precisar levantar a mão, pastor, ver não. Eu te pergunto, quantas das vezes você sentou para ensinar a Bíblia para o teu filho? Ou só ensina a tia da escola dominical? Quantas das vezes você, mesmo cansado ou cansada, sentou na cabeceira da cama e orou com o teu filho antes de dormir? Nós vivemos um tempo tão corrido, um dia tão agitado, que a gente não tem tempo para mais nada, não é assim, irmãos? Mas precisamos encontrar tempo para erguer altares de valores na nossa casa. Porque os filhos, a mulher e a mulher dos filhos de Noé só entenderam um projeto porque Noé não pregou primeiro para fora, ele pregou primeiro para dentro. Porque se não pregasse para dentro primeiro, não tinha família de Noé na arca. E nós precisamos entender, irmãos, que nós temos a autoridade e o poder do Espírito para quebrar todas as barreiras do mal,
tudo aquilo que está sendo investido contra a família, porque maior é aquele que está conosco, aleluia! Você pode falar isso, irmão? Maior é aquele que está contigo. Maior é aquele que está contigo. Você crê nisso, meu irmão? Eu creio. Aleluia! Precisamos crer nisso, irmãos. Eu quero trazer para você alguns dados estatísticos de como está o quadro da família no Brasil e até no mundo. Vou falar primeiramente do Brasil, que é a nossa realidade. Em 2021, nós tivemos 386 mil, melhor dizendo, casos de separação no nosso país. Pouquinho, né, irmão? Misericórdia. 386 mil casos de separação. Em 2022, caiu 10%, 68 mil. A maioria desses casais não chegaram a 7 anos juntos. A maioria dessas famílias se separaram por 3 causas distintas. Primeiro, infidelidade. Segundo, descontrole financeiro. Terceiro, vício. Mas por que você está falando isso, pastor? Se não tem nem na igreja, vício não tem na igreja, infidelidade também não tem, descontrole financeiro também não tem. Vamos aprofundar, irmãos, o sentido disso para nós nos dias de hoje. Infidelidade, achamos às vezes que ser infiel é consumar um ato de traição, fisicamente. Mas meus olhos podem ser infiéis. O que eu vejo na tela do celular pode ser um ato de infidelidade. Aleluia! O que eu, espio na minha caminhada é um ato de fidelidade. Você consumar, não. E a Bíblia que fala, se tu olhar para a mulher com um olhar de cobiça, já adulterou com ela no teu coração. Olha a infidelidade. É misericórdia, né? E aquilo que está no meu olhar, se não for tratado, vai para a minha prática rapidinho. Então, temos que tomar cuidado com isso. Porque Deus colocou um príncipe para uma princesa. Glória a Deus a ele. Eita glória! Quem tem seu príncipe, aleluia. Quem tem sua princesa, glória a Deus. E quem não tem, vai morar, para que Deus possa providenciar. Aleluia. Não é verdade? Descontrole financeiro é uma casa também que traz separação. Tem situações que a gente tem que organizar. Intempéries da vida vai acontecer, irmãos. Não pode assim, né? O cara já sabe que está no vermelho. Aí ele pega aquele créditozinho que tem lá na conta, né? E fala, Deus proverá para mim. Não vai prover nada, irmão. Né? Não adianta você descontrolar, depois vai dar na conta de Jesus. E pior, né, pastor? Eu vou tirar do dízimo da oferta. Olha aí. Que é a fidelidade do Senhor. Eita Deus, olha aí. E aí que descontrola tudo. Porque o cortador, destruidor, migrador, só é repreendido com fidelidade. Deus Senhor. Então, irmãos, o descontrole nosso, que às vezes, nós estamos no meio também, irmãos. Pastor não é super-homem, não. Estamos juntos misturados aqui, né, no ditado popular. Então, às vezes, o nosso descontrole para depois chegar, Deus me socorre, te vira sozinho. Ensinamento da tua vida. Então, controla antes, organiza antes. Coloque a mão onde você alcança, porque isso vai ser ferramenta de testemunho e ensinamento para a tua casa. Né, irmão? Porque, irmãos, Deus salva no conjunto. Não é o pregador aqui, quando alguém aceita Jesus, você vai embora, o pregador fez a diferença. Não! Alguém lançou a semente lá. O marido que é fiel, o cara que é controlado, o cara que é dedicado, que vive a Bíblia, vai ser a semente que vai ser lançada. Chegou aqui, Deus selou. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é quem? É Deus. É o Senhor. Então é um conjunto, meu irmão. Tem dificuldade? Tem luta? Tem problema? Tem, mas com Jesus é muito melhor.
Você pode falar que o Senhor com Jesus é muito melhor. Nós não fomos chamados para viver um paraíso aqui na terra, não. Jesus é forte, Senhor. Se papo vem para Jesus, tudo vai melhorar, vai mudar, você vai ter felicidade, sim. O bálsamo do Senhor vai vir. E a bênção de Deus vai vir sobre ti. Vai ter tempestade por fora, mas vai ter calmaria por dentro. Porque Ele vai te ensinar a suportar as adversidades. Sem sair do propósito. Você acha que era fácil para Noé dizer: ô velho maluco, tá pegando madeira para quê? Você acha que você vai ter poder para chamar animal e ele vai vir? Ouvir isso um dia e sair de perto é até fácil, mas 120 anos? Vai estar disposto a pagar o preço para ver a promessa se cumprir? Jesus, aleluia. A frase que minha mãe sempre falava, graças a Deus que ela está viva, quando eu era criança: você não é todo mundo. Você pode falar assim: você não é todo mundo. Você não é todo mundo, eu falo isso. Você não é todo mundo. Você é aquele que foi escolhido por Deus para viver o cumprimento da promessa na tua casa. Aleluia! E Deus já liberou isso sobre nós. Glória a Deus! O que basta só eu tomar posse e consciência dessa liberação. Glória a Deus! As minhas atitudes vão revelar o propósito de Deus e vai abrir o caminho de salvação sobre o nosso lar. Não adianta pregar se a minha vida não prega junto. Não adianta eu falar se as minhas atitudes não respaldam a minha fala. Não adianta eu querer ter um discurso evangeliquez, mas quando o calo aperta, quando alguém te aflige, quando alguém te acusa, quando alguém aponta o dedo, quando alguém quer contrariar a tua vida de fé, você sai da graça. Eita, papai. Meu Senhor da glória. Não podemos, irmãos, não por sermos super-homens. Podemos ir assim, mas não pecar. Podemos realmente ter dias de dificuldade, que a gente pede socorro, mas não negociando o princípio. Glória a Deus. Porque vale a pena pagar o preço de uma alma. Eu vivi isso com meu pai, irmãos. Era uma alegria para mim quando ele falava assim: pô, rapaz, eu vou te preparar as roupas todinha, vou te tacar na casa do pastor. E eu, adolescente, né, pensava que na casa do pastor não tinha problema. Eu falei: bora, deixa eu lá de limões para lá mesmo. E comecei a pregar a palavra, viver a palavra, uma experiência com o Senhor. Comecei a evangelizar meu pai. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quanto mais eu pregava para ele, pior ele ficava. Acontece contigo assim? Quem está cuidando? Ai, pastor, vou marcar um gabinete, vou desistir, porque quanto mais eu oro pelo camarada, pior ele fica. É uma batalha que está instaurada, irmãos. Você acha que o diabo vai falar assim: pode entrar, meu filho, fique à vontade? Não! É guerra! E você precisa ter consciência de que guerra você está entrando. Deus, aleluia. Agora, entrar na guerra sem arma, entrar na guerra sem espada, entrar na guerra sem escudo, é ser um alvo fácil. Mas Deus te trouxe neste lugar para te revestir de armadura, colocar a espada nas tuas mãos, colocar escudo. Glória a Deus, amados, que o Espírito Santo tenha falado ao coração de cada um de vocês através da ministração da sua palavra, que você possa nos ajudar a continuar proclamando as boas novas de salvação através do YouTube. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva lá, ative as notificações e compartilhe esse vídeo, que a mão do Senhor nos leve a lugares altos e que possamos juntos proclamar que Jesus Cristo vive e que Ele reina em nossos corações e em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Graça e paz.